Durante o 11º Congresso Estadual do Sindiúti em Belo Horizonte, Juliane Furno, militante do Levante Popular da Juventude, que atuou como pesquisadora no Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e no Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo, atualmente formadora na Escola de Formação Sindical da Central Única dos Trabalhadores, destacou a importância da classe trabalhadora se pautar também pela disputa da narrativa. Bom, em primeiro lugar, eu vou apresentar alguns dados, porque eu acho que é também tarefa do movimento sindical qualificar o debate na sociedade brasileira. Então, quando aquele tio chato que a gente tem postar uma besteira no WhatsApp da nossa família, é tarefa nossa ter qualificação suficiente para disputar a narrativa, e isso passa também por apresentar dados. Quer dizer, a gente, como militantes, como sindicalistas, tem uma dupla tarefa na sociedade, que é não só carregar a luta cotidiana da classe trabalhadora, mas estar permanentemente qualificado, porque a disputa não é fácil, e como a gente não tem os meios de comunicação ao nosso favor, é tarefa essencial entender a dinâmica, compreender os dados para poder fazer uma disputa mais qualificada na sociedade brasileira. Então, em primeiro lugar, a Emenda Constitucional 95, a chamada PEC do Teto dos Gastos. Vamos olhar primeiro a construção do discurso que leva o Estado brasileiro a aprovar uma emenda constitucional dessa magnitude. Quem aqui ouviu falar que o PT quebrou o Estado brasileiro? Fez a farra do gasto público, o Estado está falido, a gente fez populismo com as finanças públicas, gastou muito mais que arrecadava e isso levou ao endividamento do Estado. Esse é o discurso presente na mídia e no senso comum, não é mesmo? E por isso eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês que até 2014, nunca o Estado brasileiro gastou mais do que arrecadou. Então essa construção, essa narrativa de que o Estado fez populismo com as finanças públicas, ela é falaciosa. O Estado só começa a ter uma despesa superior à receita no ano de 2014. E foi nesse ano que a mídia, com todo o seu aparato midiático e os partidos de direita conservadora apontaram o dedo para o Estado brasileiro e disseram que o Estado tinha quebrado por conta da política do governo PT. Então, o quadro da economia brasileira atual não é de aumento exorbitante da despesa pública. A despesa continua tendo um comportamento muito parecido com o que ela vinha tendo desde 2013. O problema é a queda na receita. Então, não foi a despesa do Estado que aumentou descontroladamente, por isso a necessidade de conter gastos. É que a receita caiu. E a receita caiu por diversos motivos, inclusive uma crise internacional e inclusive um ajuste fiscal. Porque se a gente diminui a receita do Estado, se a gente diminui a despesa do Estado, a gente também compromete a arrecadação tributária, não é mesmo? Porque se o Estado para de gastar, se o Estado para de transferir renda, se o Estado para de aumentar salário, as pessoas param de consumir. Também contextualizou perdas e retrocessos causados pela Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em áreas sociais no Brasil por 20 anos, iniciativa do governo Michel Temer. A tributação está no nosso consumo, então quando a gente deixa de consumir, a gente deixa de arrecadar fundos para o Estado para que ele consiga ter uma trajetória de aumento da despesa. Então, a Emenda Constitucional 95, ela não é uma necessidade técnica, porque a despesa aumentou muito. Ela é fruto de um projeto político, um projeto que quer construir aqui um Estado cada vez mais mínimo para as questões sociais e mais máximo para o capital. Bom, a Previdência, o gasto com Previdência Social, ele é um gasto que mesmo se a gente fizer uma reforma da Previdência, ele não vai cair tão facilmente. Por quê? Porque ou a gente mata todos os velhinhos, ou a gente tem que garantir a aposentadoria deles, não é mesmo? Então, o gasto com Previdência Social, ele vai permanecer relativamente estável, mesmo aqui nessa simulação, acreditando que vai ter uma reforma da Previdência. O gasto com saúde e educação despencam em termos reais um absurdo. Quando aquele parente que a gente gosta ficar doente, quem vai ter que se eximir do mercado de trabalho para poder cuidar dele? Possivelmente somos nós, mulheres. Então, a ausência de equipamentos públicos afeta muito a nossa vida familiar e a nossa vida no mercado de trabalho também. Mas também pelo lado da oferta de serviços. Quer dizer, as mulheres não são só as principais demandantes
do Estado, mas o Estado é o principal empregador da mão de obra feminina. Então, quando o Estado resolve diminuir o seu peso nos setores como saúde e educação, ele está sinalizando para nós mulheres que esses empregos nos quais a gente é maioria, ou vão ter postos de trabalho fechado ou vão ter salários comprimidos, para poder caber naquela porcentagem do PIB que vai ser destinado para gasto social. Então as mulheres sofrem duplamente com esse congelamento de gastos, tanto do ponto de vista da demanda por serviços como da oferta de mão de obra. E as mulheres são a maioria entre os mais pobres. E todo mundo aqui sabe que quem paga imposto, quem mais paga imposto no Brasil são os mais pobres. Então as mulheres vão ser, por um lado, as que mais pagam impostos para o Estado e, por outro lado, as que menos podem utilizar de serviços públicos, porque vão estar cada vez mais comprimidos. Os programas sociais, para finalizar esse ponto, as mulheres negras representam 68% das chefes de família com domicílios que recebem o Bolsa Família, por exemplo, que está dentro dos programas que vão ser necessariamente encolhidos para caber nessa regra fiscal. Quer dizer, então, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres negras e pobres são as mais afetadas com o congelamento dos gastos.